Olá pessoal, hoje nós vamos para uma aula muito interessante e necessária, que é a parte de gradação ou graduação, que nada mais é que o aumento ou redução das peças a partir de uma base, tá? Então eu vou aqui alguns modelos específicos, tipo o corpo, frente e costa, né? Da blusa, da calça, da manga, cos e também do capuz. E aqui nós vamos, né, dar uma orientada, uma pincelada, que não dá para fazer muito, né, conteúdo, para poder fazer. Primeiro de tudo, colocar todas essas questões aqui numa linha reta. Por exemplo, a frente e a costa, a altura aqui do tronco, a altura do tórax, né, tem que estar numa linha reta. E para calça, nós vamos colocar a altura do gancho numa linha reta, tanto para frente quanto para traseira ou costas, né, dependendo do modelo. A manga nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Nós vamos começar então com blusa. Blusa, gente, como é que eu vou fazer? Aqui, se vocês forem reparar, eu já coloquei a minha margem de costura, tá? Então, se eu tenho uma peça testada com a margem de costura, né, eu sempre a gente aprende muito que, assim, para tecido plano 2 centímetros eu vou aumentar, para malha 1 centímetro, 0,7. Na verdade, isso varia muito. Se eu for uma escala PMG, GG, eu posso sim aumentar de 1 a 2 centímetros. Por quê? Porque o P vai enquadrar, por exemplo, o infantil, né? Ele vai enquadrar de repente o tamanho 1, 2 e 3. O tamanho M vai enquadrar ali 4, 5 ou 4, 5, 6. Então vai variar muito. Desculpa aqui que abriu, mas não vai abrir de novo. Vai variar muito do modelo para o outro. Então nós temos a frente. O que eu faço primeiramente? Vocês vão pegar a fita métrica de vocês, né? Vão aumentar aqui, ó, para esses tecido que nós estamos usando, esses modelos, vocês podem aumentar ou reduzir tranquilamente 1 centímetro, tá, de circunferência. Mas eu já vou colocar os pontos ali que vocês não podem nem reduzir muito nem reduzir menos. Então, começando sempre uma linha reta pela linha do busto aqui, ó, pela linha do tórax. Então eu vou aumentar 1 centímetro no eixo X. O eixo X é sempre esse eixo e o eixo Y é sempre esse eixo. Isso aí vocês têm que aprender, porque se forem para uma empresa vão trabalhar com essas especificações. Então eu coloquei aqui 1 e vocês, com a fita métrica de vocês, vão medir 1. Gente, tem que ser no programa, sim. Essa aula não tem como fazer no papel, até tem como fazer, mas fica uma mistura de caneta, fica tudo embaralhado, fica tudo ali e não dá para entender direito. E no computador vocês vão entender melhor. Tanto é que eu vou até tirar essa linha de costura para vocês entenderem melhor, tá? Ó, até o galo cantou, é verdade, sim. Então aqui, gente, ó, eu aumentei do tamanho, a minha base aqui, ó, que eu fiz é o 6, só para vocês terem uma ideia, né? E eu tô reduzindo para o tamanho 4 e tô aumentando para o tamanho 8, tá? Então deixa eu só fazer aqui de novo. Deixa eu tirar. Aqui tá sem nada. Eu vou aumentar 1 centímetro para cada lado, ó. Ele veio para cá e para cá reto. Totalmente reto, tá? Isso aqui é totalmente reto. Agora eu vou também para a costa, ó. 1 centímetro reto. Calça, a mesma coisa, eu faço uma reta na linha do gancho. Também coloco 1 centímetro reto, tá, pessoal? Sempre aqui, sempre. E aqui também 1 centímetro reto. Para manga, a manga, essa linha aqui, ó, que é a linha
que é da cava do braço, também é reto aqui. Então eu venho, né, deixa eu ir aqui de novo em graduação, e coloco 1 centímetro. Sempre reto. Aqui no programa, claro, ele vai alinhando as curvas, mas vocês é só usar o próprio molde do papel, por exemplo, aqui. Ele, deixa eu só botar uma marca, ele acabou aqui, né, a graduação. Eu posso usar o meu próprio molde para fazer essa especificação. Eu posso colocar o meu molde aqui, ó, e vocês vão ver como é fácil, tá? E ele vai fazendo essa curva aqui, ó, automaticamente. Apenas aqui, que daí vocês vão vir, depois eu vou já mostrar, e ele vai erguer uns 0,5 centímetros. Então é muito prático vocês fazerem essa parte da gradação ou graduação, se vocês prestarem atenção. Então ali eu vou botar novamente o 1 centímetro, né? Pro capuz, gente, também é importante eu pensar que eu aumento para cima, eu aumento para baixo, eu aumento para o lado. Na verdade, para cá, que é o meio do capuz, eu não aumento nada. Eu vou aumentar essa circunferência aqui, porque quando eu for graduar aqui e aqui, ele vai aumentar um pouco para cá. Então me interessa que aumente aqui. Se eu for aumentar aqui, essa parte aqui, trazer muito para fora, vai dar muita sobra de tecido nessa parte quando eu for embutir, tanto com o zíper quanto com a frente fechada. Essa parte aqui, gente, já é complicado, né? Porque se for plano, eu vou fazer 1 e 1. Se for malha, eu vou fazer 1 para cima e 0,5 para fora. Se for plano, 1 para cima, 0,5 para fora. Se for malha, desculpa, se for plano, 1 e 1. Se for malha, 1, 0,5, tá bom? Então aqui, como eu estou considerando isso aqui um tecido plano, eu vou fazer 1 para cima e 1 para fora. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Essa parte de cima. Aqui na costa, nesse meio, para costa, eu faço a mesma elevação aqui, ó, 1 centímetro. Venho aqui e boto 1 centímetro. Isso tanto para tecido plano quanto malha. O tanto que eu aumentar no ombro, eu vou aumentar aqui. Já para o decote da frente, já é diferente. Eu não aumento 1 centímetro, porque de repente vai ficar muito próximo do pescoço num tamanho maior, ou vai sair muito fora do pescoço num tamanho menor. Então eu aumento de 0,3 a 0,5, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou aumentar aqui 0,5, ó, e daí ele já equilibrou. E aqui, como vocês podem ver, e o programa já orienta, é só uma coisa bem suave que vocês vão sair. Vocês vão pegar o próprio molde, vão colocar aqui e ele já vai, ele mesmo indicar, ó, essa parte mais suave que ele vai ficar. Vocês vão fazer essa entrada, ó, com mais ou menos, ó, é muito pouco, 0,2, tá? Para cada um vocês podem ir fazendo 0,2, que vai dar certo ali, tanto para frente quanto para costa. É só uma pincelada, porque isso aqui são aulas muito detalhadas que não se aprende numa aula só. O comprimento, se é uma blusa, não é um macacão, eu aumento de 3, 4 ou 6. Depende muito o comprimento e a tabela de vocês. Eu recomendo de aumentar de 2 a 3. Eu sempre aumento 3, tá? Então eu vou aumentar 1 centímetro na lateral e 3 centímetros de comprimento. Aqui. E aqui também. A mesma coisa aqui nesse meio, como tá na dobra, né? Eu vou aumentar só o comprimento, ó. Deixa eu ver se, porque quando a gente tem a criança, essa questão aqui, ó, da cintura,
ela vai aumentar relativamente com a proporção do corpo. Então, se ela dá um pulo, como a gente vê, de uns 4, 6 centímetros, isso vai alterar todo o corpo dela. Então, para uma criança muito pequena, a blusa é mais longa para tampar a barriga. Para uma criança mais grande, é para equilibrar a postura dela, né? Aqui na manga, eu já vou fazer diferente. Eu vou sair com 1 centímetro, aumentar na lateral 1 centímetro, e no comprimento 1 centímetro. É suficiente para o braço da criança. Podem colocar um pouco a mais, mas vai ser, se for uma peça comercial, vocês podem ter problema, tá? Se for uma peça de varejo. Então aqui, como vocês podem ver, deixa eu só deletar essas linhas aqui. Ó, eu aumentei para lá e para cá. Gente, é muito fácil. Peguem essa aula, assistam assim, ó, umas 10 vezes, tá? Mas aprendam. O cos. O cos, eu não aumento o cos aqui, ó, na largura dele, a não ser no comprimento dele, a não ser na largura, tá? Aqui é a peça, deixa eu botar ali para vocês entenderem. Essa peça, ela vai ficar aqui no meio. Aqui, né? Ou aqui na calça, ou aqui se fosse um macacão. Então vamos dizer que ela vai ficar aqui na calça. Então eu não aumento aqui, ó, no comprimento dele, só na largura. Então eu vou aumentar 1 centímetro. Isso vale para cos, para punho, tá? Para babado, geralmente babado não se altera, a não ser o peplum, que pode dar uma leve alterada, tá? Mas não é normal, porque senão fica muito grande depois o resultado. Aqui, como tá na dobra, né, eu aumentei só de um lado. Se tivesse aberto, era um para cá e um para cá. Calça. A calça, eu vou começar aqui com a lateral e não vou mexer aqui por enquanto. Deixa eu só tirar esse detalhe aqui e esse detalhe e esse ponto aqui, para não atrapalhar. Gente, a calça é também a mesma coisa, tá? Eu vou explicar depois um outro segmento, para vocês já terem conhecimento. Eu vou aumentar 1 centímetro para cima e 1 centímetro na largura. Ah, mas não é 3 centímetros aqui? Sim, mas eu tenho que botar para baixo, né? E não para cima. Vocês viram que aqui eu botei para baixo e não para cima. Aqui eu vou tirar esse ponto para não me atrapalhar. E vou fazer a mesma coisa com esse outro lado ali. Ó, 1 centímetro e 1 centímetro. Viram aqui 1 centímetro para cima, 1 centímetro de largura. Agora aqui, ó, eu deixo ele bem leve, bem suave. Eu não chego a graduar muito ele. E aqui a mesma coisa a parte da traseira. Quem quiser graduar, pode graduar, gente, mas vai correr o risco dessa parte aqui do meio, tanto para frente quanto para costa, ficar muito grande, ficar sobrando muito tecido. Sabe aquele tecido fica palpado ali? Ó, aqui ele tá basicamente reto, só que uma leve curvatura para cá, tipo 0,1. E isso aqui vai se adquirir com a prática. Enquanto vocês não adquirirem essa prática, vocês podem colocar assim, ó, 1 centímetro para cima e 0,3 de largura, ó, que dele já dá uma equilibrada melhor. E a mesma coisa para esse daqui, tá? E 0,3. Agora eu vou tratar da parte de baixo, agora que vem o comprimento. Essa parte de baixo, dependendo o tecido, o material, eu posso tanto aumentar o 1 centímetro ou 0,5. Porque se for uma peça de malha e eu for aumentar 1 centímetro, ela pode ficar larga demais. Se for tecido plano, eu quero um tecido justo, ali, né, é uma peça justa no corpo, eu também não posso aumentar demais. Como essa aqui é para ser uma peça solta, eu vou aumentar 1 centímetro de largura e 3 de comprimento, igual foi lá em cima. Se fosse o caso, eu também posso aumentar a largura 0,5 de um lado e 0,5 do outro. Mas isso vocês vão aprender com o tempo, e cada situação é uma situação.
Ó, aqui eu aumentei 3 e abri 1 centímetro de largura. Aqui também a mesma coisa eu vou fazer, ó. Vocês estão vendo aqui a diferença de um pro outro, ó. Então ele já tá aqui, ó, praticamente graduado. Falta só o que? O meu capuz, né? Eu vou aumentar 1 centímetro de comprimento. Nada pra cá, só pra cima, ó. E aqui também eu vou aumentar 1 centímetro. Aqui, ó, eu aumento 1 e 1. 1 de largura e 1 de comprimento. E vocês vão depois ajudar o capuz a fazer essa voltinha aqui, igual foi com a manga. Então, gente, é muito prático. Deixa eu só aqui, para a aula não ficar muito longa, fazer mais um detalhe aqui, ó. Aqui eu aumentei 3, né? E se fosse um macacão aqui, que eu precisasse juntar essa parte com essa parte, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar 1,5 aqui de comprimento, 1 de largura permanece, mas eu vou aumentar 1,5 aqui e 1,5 aqui. Vamos dizer que aqui tem um babado, alguma coisa, um recorte na peça. Se eu for aumentar 6 centímetros no total, eu tenho que dividir, eu tenho que botar 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo. Então, para a parte de cima, vamos dizer que aqui tivesse esse recorte aqui, ó. Ó, aqui não vai ficar muito certinho, mas é só para mostrar, tá? Vamos dizer que aqui tem esse recorte. Eu iria aumentar, deixa eu tirar aqui um pouco agora a graduação. Eu vou aumentar 3 centímetros a partir dessa linha para baixo e o outro 3 centímetros, ou se eu for aumentar só 3, 1,5 a partir dessa linha e 1,5 a partir dessa linha. Quando eu divido uma peça no meio, eu tenho que pensar que o comprimento total eu tenho que dividir entre as duas peças. Então seria metade do comprimento dessa e metade do comprimento da próxima peça. Então não esqueçam isso. Uma outra coisa também, e se o macacão fosse inteiro, né? O macacão aqui é inteiro, mas eu já aumentei aqui o gancho. Então aqui, se eu botar pro lado, se eu aumentar só aqui, não vai fazer diferença nenhuma ali embaixo, né? Vai ficar confuso. Então o que que eu faço? Eu venho aqui e aumento para cima 1 centímetro e a largura 1 centímetro. E ele ficaria assim, ó. Ele vai aumentar nesse comprimento e nesse comprimento. Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Se o cos fosse anatômico também, é só por um lado, tá? Então prestem bem atenção. Essa aula é um pouco diferente, é um pouco confusa, mas é necessária e vocês precisam aprender ela. Porque se eu colocar mais tamanhos aqui, ó, o que a gente faz na modelagem é botar todos os tamanhos que a gente quer e depois carretilhar um por um. Então aqui, ó, eu botei do 2 ao 10, né? Como vocês podem ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E se vocês forem prestar atenção aqui, eu vou botar a régua. Olha só. No tamanho 2 eu tenho um comprimento de 18,85 dessa cava. No tamanho 4 eu já tenho um comprimento de 19,88 dessa cava. E assim por diante. Então essa é a importância da graduação. É jogar a sua base para outros tamanhos. Gente, estudem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É necessária, é importante para o currículo de vocês e para a vida de vocês. É uma aula que nos faz, é uma coisa que não se aprende em uma aula. Tem que depois ter mais estudos, mais aprofundamento, mas com essa imersão aqui vocês já vão longe, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. E façam a atividade que é pegar uma peça de vocês, pode ser só uma blusa, só uma calça, só uma saia e fazer a graduação ou gradação. Muito obrigado e até a próxima.